Livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 10, que diz: Então Eliseu mandou uma mensagem, ou mandou um mensageiro dizendo: Vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Amém? Podeis tomar assento exaltando o nome do Senhor. Queridos irmãos, falaremos hoje aqui sobre a verdadeira lepra de Naamã. Qual foi o maior milagre que Naamã recebeu? Os irmãos conhecem a narrativa bíblica dos 7 mergulhos no Jordão. As criancinhas cantavam na igreja: 7 mergulhos no Jordão. Eu sei, alguns irmãos cantaram. E essa história nos traz, irmão, um dos milagres mais extraordinários que nós temos no Antigo Testamento, que é a cura da lepra de Naamã. Daniel, abaixa a mesa geral um pouco, só para tirar a microfonia, isso. E dentro desse contexto, temos Naamã trabalhando para um grande rei da Síria, e a Síria ficando exatamente ali no norte de Israel, e eles faziam guerra frequente com Israel. As guerras eram frequentes, batalhas frequentes. Em uma dessas guerras, eles saíram com um despojo. Pegaram uma menina de Israel, aonde o seu nome não aparece. Nós não temos o nome dessa menina, mas ela é levada para trabalhar de escrava na casa de Naamã, um dos generais do rei da Síria. E era comum naquela época levar as meninas e levar os meninos como despojo de guerra para ficarem em escravidão daqueles povos, e usavam como escravos em serviços dentro da casa. Mas aquela menina que foi como escrava nunca perdeu a sua essência, nunca perdeu a sua fé, nunca perdeu aquilo que ela aprendeu. Tudo aquilo que ela recebeu em Israel ficou guardado em bom depósito dentro do seu coração. Isso nos ensina, irmãos, que não é o tempo difícil que muda você, é você quem muda no tempo difícil. As pessoas aparecem quando a coisa fica estreita, se manifesta a verdade oculta no coração. Aquela menina era escrava por fora, mas por dentro ela era livre, porque ela acreditava no Deus de Israel, aleluia. E um dia, irmãos, em que ela estava com a sua senhora, porque o texto diz que Naamã era leproso, e a lepra, uma das doenças hoje, até a ciência compara a ancianite, outros até tentam trazer como vitilígio, mas a lepra, ela faz com que a pele da pessoa fique branca como a neve, e muitos até fazem comparação com a doença de Michael Jackson, seu vitilígio, mas nós temos, isso não tem nada a ver, mais provável ancianice, uma doença da pele, e fica branca. E aquele homem, irmãos, era um grande comandante, era um homem de postura, um homem de dinheiro, mas ele tinha vergonha da sua pele. Aonde ele chegava, ele tinha vergonha, porque por mais dinheiro e posição que ele tinha, a marca estava na pele. E a lepra dentro de Israel era algo muito sério. O leproso era tirado de dentro de Israel. Havia algo dentro de Israel como uma saúde humanitária, que toda vez que alguém ficasse leproso, era afastado do povo, para que o povo não fosse contaminado pela lepra. Mas ali na Síria, ele vivia como um homem poderoso, mas ele era leproso. E um dia, irmãos, essa menina falou à mulher deste homem: olha, quem dera que o meu Senhor estivesse diante de um profeta que tem lá em Israel, ele ficaria curado da lepra.
Da onde que essa menina tirou essa certeza? Como ela tinha certeza que ia funcionar? A simplicidade do coração. A fé pura se manifestando, aleluia, no coração de uma menina. Às vezes, sabe por que na igreja hoje não acontece mais tanto milagre? Porque a incredulidade e aquela falta de simplicidade deixou o seu coração faz tempo. Você escolhe quem vai te curar. Você escolhe como vai ser a cura. Você escolhe do jeito que você quer. E você às vezes até discrimina alguém que possa ser usado por Deus para te curar. Irmão, Deus usa criança. Deus usa velhinho. Deus usa velhinha. Deus usa a gente da rua. Ele usa quem Ele quer. Porque o poder e a glória está no nome dEle. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Não discrimine as pessoas. Não é a gravata, não é o paletó, não é o cargo que dá poder. O que dá poder é o nome de Jesus Cristo, aleluia. E é Ele quem cura o seu povo. Aquela menina não tinha cargo. Aquela menina não tinha nem nome na trajetória bíblica. Mas se não fosse por ela, aquele homem não ia receber uma das maiores bênçãos da sua vida. Meus irmãos, o Espírito Santo pode estar falando com você a semana inteira. Usa pessoas para falar com você. E às vezes você acaba esnobando a voz de Deus. Não faça isso. Pessoas simples podem ser usadas por Deus para trazer uma mensagem para a sua vida. Aleluia! Quantos acreditam que Deus ainda faz isso, irmãos? Deus faz. E aquela menina conversando com essa senhora diz isso, a mulher então pega a mensagem e diz, quando o marido chega, meu querido marido, a menina que veio de Israel diz que tem um homem lá, que se você chegar lá, você vai ser curado na hora. Ele contou isso para o rei da Síria, e o rei da Síria mandou cartas ao rei de Israel, dizendo assim, olha, estou mandando presentes. Eu estou mandando tantos quilos de ouro. Eu estou mandando um monte de comida. Eu estou mandando linho fino. Eu estou mandando um monte de presente. Porque quando o meu capitão chegar aí, eu quero ver ele ser curado. Irmão, quando o rei de Israel leu a carta, o presente maravilha. Glória a Deus, irmão. Eu estou mandando presente. Só que quando ele leu o final da carta, os presentes estavam vinculados a quê? Eu quero a cura do meu capitão. Como Israel naquela época era mais fraco que a Síria, ele interpretou como um abuso de guerra e disse, ele está procurando guerra contra mim, porque ele está pedindo uma coisa que eu não posso fazer. Eu não sou Deus para curar de lepra. Eu não posso. Ficou pelos quartos chorando, indo de um lado para o outro, porque ele interpretou aquilo como um ato de guerra, mas a Bíblia diz que chegou em Eliseu a notícia de que o rei estava chorando pelo palácio, e Eliseu mandou um recado ao rei dizendo, ó rei, manda Naamã até mim, pode vir em mim, porque eles vão descobrir que tem profeta dentro de Israel. Aleluia, irmãos. Não fique chorando. Pode mandar vir aqui. Eles vão saber que tem profeta aqui dentro de Israel. Oh, glória, irmão. Aleluia. A Bíblia diz que Naamã juntou os cavalos, juntou a carruagem e foi com tudo, irmão. Ser curado de lepra. Irmão, as pessoas fazem qualquer coisa para ser curado. Vocês viram aquele João de Deus que saiu até no Fantástico, a reportagem, que os milionários saíam do Brasil para ir lá vendendo mansões, para fazer cirurgia espiritual, e teve aquele escândalo terrível de pessoas que saíam do Brasil. As pessoas pagam até a alma para ser curado. E ele foi. Mas a Bíblia diz, irmão,
E quando ele chegou perto do profeta Eliseu, não aconteceu nada. Ele olhou para o profeta, continuou leproso. É aqueles crentes ruins, irmão, que vem para o culto, não acontece nada, ele quer sair da igreja. É aqueles crentes que o bicho está tão ruim, que ele acha que chegou na porta da igreja, já aconteceu alguma coisa. Não, ele olhou para o profeta, não aconteceu nada. Segura isso aqui. Deus trabalha quando quer. Deus trabalha como quer. E Deus trabalha do jeito que Ele quer. Aleluia. Segure a sua mão assim para o céu. Ó, vai ser do jeito de Deus na sua vida. Ô, glória. Vai ser do jeito de Deus. Não é do seu jeito. Às vezes você ficou incrédulo por causa disso. Porque você achou que era só vir no culto. Não! Ele olhou, não aconteceu nada. Ele desceu do cavalo, não aconteceu nada. E aí ele ficou nervoso. Eu achei que se eu olhasse para o profeta, eu ficaria curado. Porque Eliseu impõe uma condição e diz: para você ser curado tem uma condição. Qual é? Pula 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado. Aleluia. Quem aqui pulava? Pulava nada. Quem aqui? Hoje vocês pulavam porque vocês conhecem a história do milagre. Mas naquela época vocês não pulavam, irmãos. Eu estive várias vezes no Rio Jordão. Os irmãos sabem disso. Irmão, o Jordão é um local brejento. É um rio gelado, brejento. É um negócio ruim de entrar. Toda vez que a gente entra lá, não é gostoso não. É brejo, porque as águas do Jordão descem do Monte Hermon, que vem do gelo, do derretimento da geleira, e descem ali, e fica um lodo pastoso, gruda na pele, você pisa, não dá para andar direito, é pior que o Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu é melhor que o Jordão para nadar. Quem ia pular, da glória a Deus, agora não ia mais, né? Aí, irmãos, se você pular 7 vezes, você vai ser curado. Sabe o que ele fez? Não vou. Porque na minha terra tem rio melhor. Na minha terra os rios de Arpade e Servaim são limpinhos. A água é cristalina. Não vou. Eita, mistério de Deus, né, irmão? Glória a Deus, irmãos. Pegaram o recado? Sabe qual que era a lepra de Naamã? Não era na pele. Era no coração. Ele era orgulhoso demais, soberbo demais. E quando Deus vai curar, Ele cura por completo. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Ora, Logos, pega o recado, hein? Disseram para mim assim: pastor, o senhor vai sair para o Parque Cidade Nova para ir para o Canaã, levar a igreja. Sair de um bairro nobre daquele, do lado do Boulevard Big Bom, para vir num bairro desse. Não falando mal do bairro aqui, meu irmão. Tem que falar mal do bairro. Meu querido, é ali que nós vamos ver as maravilhas de Deus. Nós estamos até sem placa da igreja ainda, mas a igreja está aqui dentro adorando o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos sem letreiro de culto, mas o Espírito Santo está trazendo as almas, aleluia, porque nós somos a igreja de Deus, aleluia, escrita por fora e cheia da presença do Espírito de Deus, aleluia. Deus trabalha no improvável. Vai acontecer na tua casa. Vai acontecer na tua família, vai acontecer na tua vida, de um jeito improvável. Aleluia!
Ô, glória, irmão. Aleluia. Eu não vou entrar. Aí chega um companheiro do lado e diz: meu rei, permita-me dar um conselho. Qual que é o conselho? Meu rei, vamos lá, vamos com calma. Olha o que o pastor está dizendo aqui, irmão. Tenha conselheiro do Espírito Santo ao teu lado na vida. Tenha conselheiros de Deus. Aquelas pessoas que encostam em você e falam assim: irmão, sai da igreja de uma vez, irmão. É do diabo, meu filho. Irmão, já larga a mão de uma vez. É o diabo falando com você. Agora este homem não. Meu rei, vamos fazer o seguinte. Se o senhor pular, que mal tem? O senhor já veio até aqui. Da Síria aqui é longe. O senhor não pode voltar embora sem uma resposta. Pula 7 vezes aí e vê o que vai dar. Pior do que está não vai ficar, meu rei. Pula aí, vamos ver. Aí sabe o que ele diz? Bom esse conselho, rapaz. Eu vou seguir você. Às vezes Deus está usando alguém para falar com você. Aleluia. Colocando pessoas certas na sua vida para te direcionar para a obra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Então Naamã fala: eu vou pular. Quem aqui queria estar lá para ver essa cena? Eu imagino, irmãos, que é a primeira vez que ele pulou, cheio de frescura. Pulou cheio de frescura. Entrou, saiu, nada. Pulou a segunda vez, nada. Pulou 3 vezes, nada. Pulou 4 vezes, nada. Pulou 5 vezes, nada. Pulou 6 vezes, aí chega a 7ª. Pulou. Quando ele sai da água, a pele dele era mais limpa que a pele de uma criança. Ele estava curado da lepra. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. O processo de pular no Jordão indicado pelo profeta, sabe por que foi? Chamado orgulho. O orgulho destrói casamento. O orgulho destrói família. O orgulho destrói relacionamento. Meu querido, ontem eu falava com o pastor Charles aqui sobre isso. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não inventamos a roda. Em tudo na vida nós temos que aprender e continuar aprendendo. No relacionamento, no casamento, se alguém não ceder, vai acabar o casamento. Se na vida, se alguém não ceder, vai acabar aquilo também. Tem que tirar o orgulho para Deus começar a operar na vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Cadê o glória a Deus? Ontem eu falava com o pastor Charles. E nós, ontem tinha um menino aqui pregando, nunca pregou. Ele veio pregar aqui. Eu convidei. Porque eu tenho prazer de sentar e ouvir pessoas pela primeira vez. Embora eu tenha rodado o Brasil pregando, embora eu fui para vários locais, eu quero escutar alguém pregando sempre. Porque Deus pode ter alguma coisa para falar conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se Deus te levar a ginásio, se Deus te levar a grandes coisas, não perca a humildade do seu coração. Lembra da sua origem, de onde você veio, porque Deus trabalha na base da humildade. Aleluia! Tem muita gente, irmãos, com a lepra de Naamã. E é a lepra do quê? A lepra do orgulho. A lepra do orgulho. Hoje entrou aqui por essa porta de manhã. Eu até me emocionei. Entrou por essa porta aqui de manhã hoje um senhor. Ele veio aqui. O Robinho estava aqui. Orei por ele. Orei pela filha. Ele olhou para mim, eu olhei para ele.
Eu falei, qual que é o nome do senhor? Ele falou, meu nome é Seu Toninho. Seu Toninho? Onde o senhor mora? Eu moro no IP3. Hã? Qual que é o nome da sua filha? É tal. O senhor tem uma filha chamada Elisângela Elizabeth? Sim. Hã? O senhor sabe quem eu sou? Não. O senhor não sabe? Não. Eu batizei o senhor há 20 anos atrás. Ele falou, você é o pastor Niel? Ou você engordou? Essa foi a parte dele. O senhor engordou? O que aconteceu aí? Mas a crítica eu deixei passar, glória a Deus. O que vale é a alma, aleluia, irmão. Eu falei, e esse seu Toninho, irmãos, que teve aqui, ele falou assim comigo, pastor, que mistério de Deus, eu perdi minha filha. A Elizabeth morreu na rua. Mas eu lembro do trabalho que o senhor fez lá. E eu me lembro desse dia, irmãos, porque eu estou relacionando a pregação aqui. Porque eu saí para o evangelismo no Jardim P3. Até então era minha noiva, a minha esposa era minha noiva, saímos no evangelismo. E o Espírito Santo tinha me dito que até o meio-dia, ele ia me dar uma família inteira para mim pregar o evangelho. Era por volta de 11h30, nada. Evangelizamos a rua ali no IP, nada. Quando deu perto de meio-dia, eu virei a esquina. Ali no Jardim P3, perto da praça, tinha uma mulher caída na calçada e tinha um senhor sentado. E eu cheguei perto e falei, eu posso orar? Pode. Mas a gente quer que o senhor ore aqui dentro. Fomos orar lá, na casa dele. Entramos lá dentro, há mais de 20 anos atrás. Deus sabe. Entramos lá dentro. E a mulher dele tinha problema seríssimo com álcool, a dona Toninha. E ela vomitava pelo sofá, uma coisa terrível. O teto da casa caindo, o portão caindo, o quintal cheio de terra. Uma situação terrível, os filhos na droga, tudo desempregado. A casa na desgraça, terrível. Jovens que estavam comigo no evangelismo fugiu da casa. E eu cheguei no pastor Paulo Mesquita na época e disse, pastor, me dá aquela casa para fazer como ponto de pregação. Ele falou, você vai? Vou. Seu Toninho, toda terça-feira estaremos com um grupo de oração aqui na casa do senhor. O senhor aceita? Aceito. Mas não tem cadeira, não tem nada, não tem problema. A gente levava. Começamos a fazer culto na casa dele de terça-feira e a levar cestas básicas para ajudar a família. Foi indo e Deus foi trabalhar. Irmão, o fedor da casa era tão forte que impregnava na roupa, lavava, não saía o cheiro da roupa. Os irmãos pararam de ir no culto. Aí um dia eu convidei um irmão na igreja sede para ir lá. Ele chegou para pregar, ele achou que era um ponto de pregação de luxo. Ele desceu, parecia um oficial de justiça. Eles acharam que era um oficial de justiça, com terno fino, sapato brilhando mais do que o de João do Apocalipse. Quando ele entrou, ele não conseguia pregar, ele abria a boca. O cheiro entrava na boca, ele não conseguia pregar. Falei, meu filho, não é assim não. Saiu, foi embora, pregamos. Fizemos o batismo naquela casa. 8 almas se batizaram naquela casa, naquele mês, aleluia. Fizemos o casamento do filho dele, Luciano, que não tinha bolo, não tinha nada. Fizemos uma vaquinha na igreja, compramos o bolo, compramos o vestido, fizemos tudo, ajudamos a família. Mas vai vendo. Chegou um dia, o seu Toninho falou assim para mim, Aniel, não vem fazer mais o culto em casa, por favor. Falei, como assim, irmão Toninho? Não vem, por um tempo. Depois, eu ligo para você. Vamos então ficar fora daquela casa. Passado um tempo, ele me ligou e disse, pode voltar a fazer o culto. Glória a Deus. Eu nunca mais esqueço essa cena. Nós chegamos lá na casa dele, naquele culto. O portão era novo. Aonde tinha a terra estava cimentado. Entramos para dentro da casa, o forro consertado. Casa pintada, geladeira nova, fogão novo, tudo novo.
Aonde nós fazíamos o ponto de pregação, cadeira tudo nova. Um altarzinho para o pastor pregar. E ele disse assim, eu guardei isso para contar para vocês. Nesse tempo, Deus abriu a porta de emprego para minhas filhas. Nesse tempo, eu recebi algo que estava travado da justiça e arrumei a minha casinha. A casa estava um brinco. Ele chegou a comprar uma geladeira que eu não tinha na minha casa, porque o evangelho fez isso, igreja. Aleluia! Quantos acreditam, irmãos? Glória a Deus, irmão. Agora, se eu sou orgulhoso, eu não vou pregar num ponto de pregação aqui nessa casa. Não, irmãos. Deus vai levar você para lugares aonde você vai desprezar com o coração, mas Deus não. A lepra de Naamã era o que, igreja? Orgulho, irmão. Neste mundo não somos mais do que ninguém. Se nós temos muito, é para distribuir para quem não tem. E se nós não temos, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Naamã reconhece imediatamente, quando ele sai curado, o que ele diz? Que o Deus de Israel é que era o Deus verdadeiro de toda a terra. Aleluia! Aplauda o Rei Jesus bem forte, aleluia! Quem é o Deus verdadeiro, igreja? O Deus de Israel, aleluia! Ele é o Deus verdadeiro. Ele reconhece que os deuses que eles tinham não resolviam nada, mas o Senhor Jesus é o Deus verdadeiro de todas as nações. Irmãos, hoje aqui, a maior lepra da humanidade chama-se pecado. E só o sangue de Jesus limpa ela. Você que está aqui hoje, que ouviu a pregação da palavra e quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão e eu quero orar por você, ou reconciliar-se com Jesus. Há alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus e conhecer o poder do Deus de Israel. Levante a sua mão e eu quero orar por você, ou que deseja reconciliar-se com Jesus. Nós vamos orar por sua vida, aleluia. Deus está aqui, irmão. Se coloque de pé, igreja, orando em espírito, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós temos um hino de Naamã. Sim ou não? Lembra? Lembra? Como Naamã, ó Senhor, quebra o meu orgulho e mergulhar. Aleluia. Me purifica como Naamã. Senhor, meu Deus, e mergulhar, me purifica. Eu quero glória. Quantos creem no Deus de Israel? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui, irmãos. Nós sentimos a sua presença. Aleluia. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele limpa de toda lepra, de toda doença maldita. Aleluia. Igreja, chegou um tempo em que precisamos viver os milagres de Deus, jogar o orgulho no chão e começar a ver as grandezas de Deus. Aleluia! Os irmãos estão percebendo como o pastor está feliz? Não, estou muito feliz, irmão. Estou muito feliz, sabe por quê? Esse ambiente que nós estamos vivendo aqui me faz lembrar do começo da minha fé. Na igrejinha Chama Divina, onde eu vi as maiores maravilhas de Deus na minha vida. Foi num salãozinho pequeno que eu vi grandes milagres de Deus na minha vida.
Isso aqui para mim, falei para minha esposa, eu estou sentindo jovem de novo. Glória a Deus, mano. Aleluia. Nós vamos ver muita maravilha de Deus aqui, irmãos. Glória a Deus. Deus está na casa. Levante as suas mãos, vamos orar para terminar. Quantos acreditam no poder da palavra, irmãos? Deixa o orgulho de lado, deixa o orgulho longe do teu coração e peça para Deus quebrar o orgulho, para Ele operar na sua vida, aleluia! Senhor nosso Deus, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora. Senhor, eu quero orar agora por essa casa, por essa família. Eu quero orar por essa vida aqui agora, meu Deus. Nós cremos no milagre, nós cremos na palavra, nós cremos na bênção do Senhor. Quebra todo orgulho, quebra, Senhor Deus, todo orgulho e manifesta a tua glória em nome de Jesus. Receba a cura, receba a vitória, receba o milagre de Deus na tua vida, aleluia. Em nome de Jesus, agora. Ele está operando aqui, aleluia.